grande alegria por terem crido em Deus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor nesta hora. Pai, nós queremos colocar esta noite diante do Senhor, esta reunião, ó Pai, de celebração ao Senhor, como uma demonstração de agradecimento a Ti, pelo privilégio que temos de podermos ser chamados filhos do Senhor. Obrigado por estarmos aqui nesta noite reunidos para celebrarmos ao Senhor, para sermos edificados pela Tua Palavra. E pedimos para que a Tua Palavra seja liberada com graça, com favor, com sabedoria, com revelação, para edificar a Tua igreja. Me coloco como Teu servo, para ser usado como instrumento nas Tuas mãos, para a edificação da Tua igreja. Que seja o Senhor glorificado e exaltado nesta noite, no nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Nós lemos um texto um pouco longo, mas eu quero que você guarde a essência desse texto. A essência desse texto está exatamente à meia-noite, como quando Paulo e Silas, presos, depois de serem açoitados, eles começam a orar e louvar. Eles começam a adorar ao Senhor. E aqui nós temos exatamente uma expressão do que Paulo diz, que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Paulo não diz isso? Que deve você e eu apresentar o seu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus? Então aqui, Paulo, quando preso, ele de fato está dando esse sacrifício. Mas um sacrifício de quê, pastor? Um sacrifício de louvor. Mas é interessante que se eu perguntar para você, quando você ver alguém louvando a Deus, a primeira coisa que vem à nossa mente é o quê? Bênção. Sim ou não? É verdade ou não é? As pessoas vão louvar porque está sendo abençoado. Ah, pastor, fulano está orando e adorando e louvando ao Senhor. Então é porque ele recebeu alguma bênção. Não é a primeira coisa que a gente pensa? Primeira coisa que vem à mente é que a pessoa foi abençoada. Mas a questão aqui hoje, que eu quero falar para você, é de quantos conseguem louvar a Deus em meio à tribulação, em meio às pressões, em meio às divergências, às tentativas do diabo. Por que, pastor, isso? Porque a chave, meus irmãos, de Paulo e Silas louvar e adorar a Deus na prisão, depois de ter sido açoitado, é porque eles tinham entendimento de quem Deus é, de quem é o Senhor que eles servem. Quantos conseguem enxergar a Deus no meio da tribulação? Quantas pessoas conseguem ver o Senhor no meio da tribulação? Há um tempo atrás eu compartilhei, Deus me deu uma palavra, eu compartilhei ela lá na nossa igreja lá em Ipatinga, onde fala que o importante na nossa vida cristã não é conhecermos a Deus, mas é sermos reconhecidos por Deus. Há uma grande diferença entre você conhecer e ser reconhecido. Só um parênteses aqui naquilo que eu estou falando. Conhecer a Deus todo mundo conhece. Se você chega para um ímpio e diz: você já ouviu falar de Deus? O que ele fala? Já. Agora eu quero saber se Deus vai chamar ele pelo nome. Eu quero ter o meu nome chamado por Deus. Ser conhecido de Deus é diferente de conhecer a Deus. Paulo conhecia Deus, mas Paulo também é reconhecido por Deus, porque foi Deus que quebrou as estruturas daquela prisão, abriu as celas para que pudesse o poder de Deus se manifestar. Amém, meus irmãos? Então, quando nós vemos alguém que de fato ama a Deus, reconhece o Senhor como o seu único Senhor, como o seu sustentador, o seu provedor, o seu cuidador, como o seu bom Senhor, ele vai conseguir louvar a Deus em todas as circunstâncias. E aqui eu quero falar especificamente sobre isso. Como que eu posso desfrutar de um louvor para trazer libertação?
Mas quando nós pensamos em libertação, a primeira coisa que vem é possessão demoníaca. Pastor, eu não sou endemoniado, o senhor está me chamando de endemoniado? Não. Paulo estava endemoniado? Não. Paulo estava o quê? Preso. Paulo precisava de quê na prisão? Diga comigo, ser liberto. Muitas vezes estamos presos em muitas coisas. Presos em conceitos, presos em pensamentos, presos em paradigmas, presos em casamentos. Não que o casamento seja uma prisão, entenda, mas preso em casamentos ruins, fora do padrão de Deus, amém, meus irmãos? Às vezes estamos presos em relacionamentos de trabalho, fora da vontade de Deus, e nessa noite, o Senhor vai trazer libertação para você no nome de Jesus. Diga amém. Qual a primeira coisa que eu preciso fazer, pastor? Ter uma confiança completa em Deus. Você tem que ser igual essa criança. Quem garante que o pai vai ficar com os braços estendidos até ela chegar? Mas criança acredita ou não acredita? E o Senhor Jesus disse que nós temos que ser como para entrar no reino? Como? Criança. Nós temos que ser como essa criança, nos lançar nos braços do Senhor, dizendo: o Senhor vai me sustentar no nome de Jesus. Ter essa confiança completa em Deus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, verso 38. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39 diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, e nem os principados, e nem as coisas do presente, nem do porvir, e nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada pode te separar do amor do Senhor, nada. Mas espera aí, pastor, como que eu tenho certeza disso? Confiando na palavra de Deus, confiando que nada vai me separar. Deus nos ama e sempre tem o melhor para nós. Nós precisamos então confiar, como eu coloquei, plenamente ou completamente no Senhor. Paulo e Silas, meus irmãos, confiavam completamente no Senhor. Paulo, em Atos capítulo 9, todos nós sabemos, teve uma experiência com o Senhor, onde ali Paulo indo pelo caminho de Damasco, os irmãos conhecem a história, e o Senhor vem e fala com ele, toca na sua vida, e ele passa 3 dias cegos, e Deus manda Ananias ir orar com Paulo, e diz: vai lá numa casa na rua direita, onde há um servo meu, ore com ele, e traga libertação sobre a sua vida. Paulo já tinha tido uma experiência ali com o Senhor, ele estava completamente confiante em Deus. Aqui em Atos capítulo 16, por quê, pastor? Porque Paulo já havia passado por muitas coisas. Se você for ver a partir do capítulo 12 de Atos, você vai ver que Paulo, junto com, naquele momento com Barnabé, eles vão para um lugar chamado Pafos, e ali há um mágico, onde é chamado de Bar-Jesus, ou Elima, em algumas traduções. E ali naquele momento Paulo liberta o espírito maligno daquele mágico e é expulso daquele lugar, porque as pessoas começam a persegui-lo. Experiência de Paulo com o Senhor. Ele também foi expulso lá de Antioquia, pelas mulheres dos principais ali daquela cidade. Por quê? Porque estava pregando o Evangelho. Paulo também, quando foi para Icônio, pregando na sinagoga, despertou a ira dos judeus, e ali naquele dia, os judeus incitaram o povo
a apedrejar Paulo. O que Paulo fez? Fugiu. Tá bom, mas aí você vai continuar vendo. Paulo foge junto com os seus discípulos para Listra. Chega em Listra, vai pregar. E quando ele prega, novamente, reúne o povo, instinca contra Paulo. E agora apedreja Paulo, ao ponto de Paulo ser tido como morto. Alguns teólogos dizem que a experiência que Paulo diz de subir ao terceiro céu foi nesse dia, quando Paulo foi apedrejado ao ponto da morte. Alguns dizem que ele de fato morreu e voltou à vida. Agora a questão é, a Bíblia diz, se você for ler, no outro dia, chama ele e o discípulo e fala: vamos pregar a palavra do Senhor. Vamos para outra cidade. Vamos para outro lugar, porque Deus ainda quer fazer a obra. Deixa eu te falar uma coisa. Paulo e Silas confiavam em Deus. Completamente. Se eu falar para você, você confia em Deus? Todo mundo vai levantar a mão, pastor? Sim, amém. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós falamos que confiamos em Deus, mas na hora do teste, nossa confiança é abalada. Eu falo para você, falar de fé e incentivar pessoas a viver pela fé é o que nós mais fazemos, pastores. Prega, irmão, creia. Eu mesmo já preguei a mensagem de Pedro descendo do barco, pisando nas águas, pastora Zema, umas 2 vezes. E você tem que ser como Pedro, pisa nas águas e ele vai te sustentar. E a provisão de Deus virá sobre a sua vida. Creia que Ele é o Jeová Jireh. É bom, não é, pregar de fé, irmãos? Agora eu quero te falar uma coisa. Melhor ainda é viver pela fé. Diga amém. Diga amém. Falar de fé é bom. Viver pela fé é melhor ainda. Hebreus capítulo 10, verso 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Tendes necessidade de quê, meus irmãos? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Quantos justos nós temos aqui nessa noite? Então você tem que viver pela fé. Pela fé. A palavra ainda diz em Hebreus 11, no versículo 8. Abra sua Bíblia aí comigo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. A fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Nós vamos continuar lendo o texto, mas deixa eu só te fazer um parêntese. Quantos aqui teriam disposição de Deus chegar para você e falar: filho, vamos comigo? E você não pergunta nada. A primeira coisa que nós iríamos fazer é o quê? Senhor, nós vamos para onde? Senhor, não me leva a mal não, mas é para onde mesmo que nós vamos? A palavra em Hebreus está dizendo que Abraão foi sem saber para onde ele ia. Olha o verso 9 que ele diz: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa. Verso 10 diz: porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Diga assim comigo: eu quero esperar em Deus pelas suas promessas. Amém? Precisamos confiar em Deus em toda e qualquer circunstância.
Os irmãos, confiar em Deus quando tudo vai bem, até o ímpio confia. Me perdoa os irmãos pela franqueza e dureza, mas como aqui nessa terra agora eu sou visitante, eu posso pregar que amanhã eu não estou aqui mais. Mas deixa eu te falar, caminhar com fé naquilo que você tem, está vendo, está pegando, não é fé. Isso é um engano. Caminhar em fé é: eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não peguei, mas eu creio que eu já tenho. Amém? Isso é fé. Isso é fé. Nós precisamos confiar em Deus então em todo o tempo. Salmos 40 diz que esperei confiantemente no Senhor, ou pelo Senhor. Mas quantos de nós espera confiantemente pelo Senhor? Esperar confiantemente, meus irmãos, é esperar. Mas tem gente que diz: pastor, eu estou esperando, mas eu só estou dando ajuda para Deus. Quem te diz que Deus precisa da sua ajuda? Deus não precisa, Deus é Deus, amém? Esses dias eu estava lendo um livro e eu gostei muito da frase do autor, e eu guardei aquilo para mim. Um livro que fala sobre finanças, e ele disse uma frase preciosa, eu quero que você guarde, não tem nada a ver com isso. Ele disse: Deus não precisa do seu dinheiro, você que precisa dar o seu dinheiro para Deus, para ser abençoado. Está entendendo? O pastor Zemar estava ministrando sobre oferta, sobre dízimo. Você não precisa, Deus não precisa que você traga, você que precisa trazer para ser abençoado, amém? Agora, isso é atitude de confiar em Deus, sim ou não? Sim, sim, porque o ímpio lá fora diz que você é o quê? Louco, ingênuo, tolo. É assim ou não é, meus irmãos? É assim. Mas você tem fé para crer na palavra de Deus, amém? É assim que funciona. Então nós temos que esperar confiantemente pelo Senhor. Ou segunda atitude que nós devemos ter para desfrutar, pode passar, é tendo uma perspectiva eterna. Às vezes um dia um irmão me diz: pastor, mas eu acho que isso não é certo. Eu estou servindo a Deus pensando no que eu vou ter. É lógico, porque Jesus foi para a cruz pensando naquilo que ele ia ter, amém? Jesus foi para a cruz para que todos sejam salvos. Hoje são todos salvos? Não, mas ele não morreu lá por todos? Então ele não olhou lá na frente, sim ou não? Então por que você não pode servir a Deus com uma perspectiva eterna? Deixa eu te falar uma coisa, eu sirvo a Deus esperando o dia, se o Senhor não voltar, que eu possa estar com Ele, e Ele diz: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Você não espera isso não? Eu espero. Eu trabalho, eu sirvo com uma perspectiva. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 28. Mateus, capítulo 10, verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Diga misericórdia. Deixa eu te falar uma coisa, quando nós lembramos do propósito eterno de Deus, a minha vida, a sua vida, vai ganhar uma importância correta. Quando eu e você entendermos, ou lembrarmos do propósito eterno de Deus, Deus
veio, enviou o seu Filho para morrer por mim e por você, para sermos salvos. Mas depois que você é salvo, Deus tem mais para mim e para você. Deus quer que eu e você venhamos a servi-lo, para que um dia possamos reinar com Cristo. Amém, meus irmãos? Esse é o propósito eterno. Você não está aqui para dizer que você não vai para o inferno. Pastor, eu sou diferente dos outros. Os outros vão para o inferno, eu vou para estar com o Senhor. Algumas pessoas dizem, eu vou morar no céu. Você está enganado, porque o céu vai descer para a terra. Se eu for ler a Bíblia em Apocalipse, diz que o Senhor quer descer com a nova Jerusalém, estabelecer aqui. Quando você ouvir louvores falar, eu vou morar no céu, mentira, você não vai. Você vai morar aqui, porque o noivo é que vai vir para cá. Amém, meus irmãos? Então você deve ter essa perspectiva do quê? Eu quero estar com o Senhor. Eu quero reinar com Cristo. A minha vida vai ganhar um valor maior, sim ou não? Aquilo que eu faço vai ter valor maior. E também, dentro daquilo que nós estamos falando, qualquer tribulação que você esteja passando, ela vai passar. Amém? Qualquer situação adversa vai mudar, porque o Senhor é contigo. Paulo e Silas conseguiam louvar, pois não olhavam para as circunstâncias. Tira os seus olhos da circunstância, faça como Hebreus diz, olhe para o autor e consumador da vossa fé. Amém? Olhe para o Senhor. Sempre nós temos motivo para louvar e agradecer a Deus, meus irmãos, sempre. Eu tenho motivo para agradecer a Deus pela minha vida, eu tenho motivo para agradecer a Deus pelo meu casamento, pelos meus filhos, pelo ministério, pelos discípulos, pela família que tenho, pelos familiares que tenho, pela casa que tenho. Eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus. Mas o problema é que nos acontece um problema desse tamanho, dentro de uma realidade desse tamanho, mas você só consegue olhar para esse problema. Por que isso, pastor? Porque o seu coração fica manchado. E aí você perde justamente isso. Perde a sua perspectiva eterna. Porque a perspectiva eterna fala de algo maior, sim ou não? Não é algo hoje, é algo muito maior do que o hoje. Mas o diabo te leva a olhar para o hoje, e você fica com seus olhos só aqui. Deixa eu te falar, Deus quer que você olhe além, amém? Deus quer que você vá ampliar a sua visão e entender que o Senhor vai te trazer dias melhores no nome de Jesus. Amém? Terceira coisa que nós podemos, como podemos desfrutar do louvor, é tendo um senso de propósito, sabendo para que você está fazendo, o que você está fazendo, aonde você vai. A sua vida tem propósito, sim ou não? Amém? Você precisa ter um propósito na sua vida. Você serve a Deus para quê? Por quê? Você deve servir a Deus porque é a melhor coisa que pode haver nessa sua vida. Outro motivo, você não tem outra vida para servi-lo, é essa, amém? Outro motivo, você não sabe até quando você vai ter oportunidade de servir a Deus. Devemos servir a Deus, diga amém. Romanos capítulo 8, verso 28. Costumo dizer que esse é o texto mais complexo de se crer na palavra do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Espera aí, pastor. Como que eu estou fazendo tudo direitinho, tudo bonitinho, aí acontece uma tribulação na minha vida, pastor? Como que eu consigo crer que todas as coisas cooperam para o bem? Diga assim comigo, eu vou crer. Diga como alguém vivo e cheio do Espírito, diga, eu vou crer que a palavra de Deus é a verdade e nada pode escapar do propósito de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, Deus pode transformar maldição em bênção na sua vida. Paulo preso era maldição, sim ou não? Mas transformou em bênção, sim ou não? Sim.
o carcereiro converteu, a família converteu. É bênção de Deus, sim ou não? Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Outro dia eu estava conversando com um discípulo, e ele me falando que ele teve um problema no carro. Carro quebrado é bênção ou é maldição, irmãos? Está amarrado no nome de Jesus, pastor. Mas vai escutando a história, já tem um tempo isso. O carro dele estragou, e ele não conhecia ninguém na cidade, não sabia, não conhecia mecânico nem nada. Ele ligou para o irmão, falou: irmão, meu carro estragou, onde que eu posso levar esse carro? Ah, leva num mecânico amigo meu e tal. Tá bom, foi lá e levou. Não conhecia o rapaz. O mecânico, dono da oficina, era ímpio. Ele levou o carro, o rapaz arrumou o carro. Aí no dia que ele foi buscar o carro, ele foi pregar para aquele rapaz. Aquele rapaz estava com a filha de 4 anos de idade, com câncer. E aí ele começou a dar a mensagem da salvação, da restauração, da transformação, que é o Evangelho de Cristo. Amém? Sabe o que aconteceu com esse rapaz, dono dessa oficina? Ele se converteu, a mulher se converteu, e a filha está curada hoje para a glória do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Sabe o que é isso? O que era maldição virou bênção. O que era aparentemente um problema: meu carro estragou, pastor. Pois é, mas o mecânico arrumou e você ganhou ele para Jesus. A família inteira foi ganha, a filha foi curada. Isso é glória para o Senhor. Amém? Quarta atitude que você deve ter para desfrutar desse louvor é dar uma resposta certa. Pode passar. Quarta coisa é dar uma resposta certa. Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Preste atenção nesse texto. O texto está dizendo, em tudo. Está dizendo em algumas coisas ou em tudo? Tudo. Aí ele diz, em tudo dai. Mas olha que interessante, o texto continua dizendo, porque esta é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus, pastor? Que eu não venha passar pressão, tribulação? O texto não está dizendo isso. Pelo contrário, Jesus já nos disse que nós teríamos aflições, sim ou não? Foi ou não foi? Foi. Aí João ele diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então aqui ele está dizendo, dai graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Algumas vezes nós não temos como mudar as circunstâncias, mas você pode mudar a sua atitude diante da circunstância. Você pode mudar. Você pode mudar a sua atitude e a sua maneira de responder diante da circunstância vai determinar aonde você vai chegar. Amém? Dependendo como você responder. Se Paulo e Silas entram dentro daquela prisão, açoitados, machucados, e entra ali dentro e fala, Silas, vamos largar desse negócio, rapaz. Os apóstolos impuseram as mãos sobre nós lá, liberou como apóstolo para pregar, mas esse negócio está dando certo não, rapaz. Tem mais ou menos aí um tempo que nós estamos andando junto e expulsa num lugar, eles põem a gente para correr. Vai no outro lugar, expulsa o demônio do outro, põe a gente para correr. Prega o evangelho, quer apedrejar a gente. Chega no outro lugar, apedreja, eu quase morro. Não, e agora vamos preso? Não, vou mexer com isso não. O irmão diz, pastor, eu não vou mexer com esse negócio de célula não, porque traz muita tribulação na minha casa. Se tem tribulação na sua casa é porque tem brecha aberta, não é por causa da célula não, porque a célula é bênção. Amém?
Esquece essa história. Outro dia o irmão falou para mim: pastor, acho que eu não vou liderar a célula mais não, porque o irmão estava me dizendo que quanto mais eu vou mexer com esse negócio de célula e liderando célula, mais o diabo vai ficar com raiva. Eu falei: tá certo, vai mesmo. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e você é a igreja do Senhor, então acabou a conversa. Amém? Ah, pastor, eu não sei o que eu faço. Eu sei o que você faz, continua servindo a Deus. Vamos voltar aqui. No meio da tribulação, sabe o que você tem que fazer? Começa a agradecer. Aleluia. Começa a agradecer a Deus e não murmurar. Experimenta agradecer a Deus e não murmurar, para você ver. Eu tenho uma ilustração que eu gosto muito, até coloquei ela aqui. No meio do fogo, da água fervendo, existem 3 tipos de coisas que você coloca ali dentro. Dessa que eu quero usar: o ovo, a cenoura e as ervas. O ovo, quando você põe na água quente, ele fica que jeito? Duro. A cenoura, quando você põe, ela fica que jeito? Mole. Agora deixa eu te falar uma coisa: erva, quando você coloca na água, ela muda a propriedade da água e exala um perfume aonde ela está. O que você quer ser no meio da tribulação? Um ovo, uma cenoura ou uma erva? Para exalar, como diz a palavra do Senhor, o bom perfume de Cristo que você é. Quando vier a tribulação, meu irmão, minha irmã, que você seja como uma erva na água fervendo. Todo mundo que chega perto: pastor Sérgio Carvalho está em meio à tribulação, mas eu chego perto dele e a minha fé é ativada. Isso é sinal de que é uma erva na água fervendo, está exalando o bom perfume de Cristo. Fala: eu quero servir a Cristo, porque eu sei o que ele está passando, e mesmo assim, ele consegue louvar a Deus. Diga amém. Quinta atitude que você deve ter é desfrutar do poder que liberta. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses capítulo 4, verso 6 em diante. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Diga comigo: pela oração, pela súplica, com ações de graça. E o verso 7 conclui dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado: você precisa andar em paz. Diga: Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, meu irmão, a água pode vir, balançar, entrar lá dentro, mas Ele vai cuidar de você, no nome de Jesus. Amém? Quando nós confiamos completamente no Senhor e louvamos a Deus em qualquer situação, Ele cuida de nós. Se você e eu tivermos uma atitude de louvor e gratidão ao Senhor, Ele vai cuidar de você. Amém? Se você tiver uma atitude em toda e qualquer situação de dizer: Senhor, obrigado. Obrigado pela oportunidade de ser chamado teu servo. Obrigado pela oportunidade de ser um cooperador na tua obra. Quando eu estou em meio à pressão, tribulação, eu falo: Senhor, obrigado, porque se eu estivesse passando por essa pressão, por essa tribulação, e eu não conhecesse o Senhor, nessa hora provavelmente eu ia acabar com a minha vida. Mas pelo contrário, hoje eu vou para os pés do Senhor, e eu acho vida, porque a vida está nele. Amém, meus irmãos? Isso é gratidão, é saber: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor sempre está comigo. E quando eu e você temos essa atitude diante de Deus, nós tocamos em Deus. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 51, verso 17, precisa você abrir, vou ler para você: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. O salmista diz:
não o desprezarás, ó Deus. Se você tiver um espírito quebrantado, um coração compungido, Deus não vai te desprezar. Deus vai te ver. Deus vai te ver. Davi havia cometido um grande pecado. Todos nós conhecemos a história de Davi. Mas teve um momento que Davi veio ao Senhor e disse: Senhor, o pecado está me consumindo. Me perdoa. Restaura a minha condição anterior. Isso tocou em Deus, ao ponto de dizer: nunca conheci homem com um coração segundo de Davi, que é segundo o de Deus. Sabe o que é isso? Você quer tocar em Deus? Se humilha diante de Deus. O problema é que a gente vai virando ovo, irmão. A casca bate, quebra, mas lá dentro está duro. A casca eu levanto as mãos e até choro, mas aqui dentro está duro. Vamos mudar. Seja como uma erva que vai exalar o bom perfume de Cristo por onde você for. Que as pessoas olhem e digam: eu quero ser como esse irmão, como essa irmã, no nome de Jesus. E a sexta coisa que nós temos que ter é alcançar a maturidade. A última coisa que você e eu precisamos é sermos homens e mulheres maduros. Louvar a Deus quando tudo está bem, até uma criança faz. Mas louvar a Deus em meio à pressão, só homem e mulher maduro é que pode fazer. Criança não faz. Sabe o que criança faz? Esperneia. Eu não quero, não vou, não gosto, também não vou mais. Já viu isso? Se você não me der, eu vou emburrar. Meu filho aqui, de 3 anos, é que faz isso. Agora dá um presente para ele você ver. Ele sai pulando de alegria. Aleluia, que bênção. Igual fala para ele, faz o que ele não quer fazer, você fala, vai fazer. Ele não sai dizendo: obrigado, pai, ainda bem que o senhor manda em mim. Alegria poder ter um pai que fica me obrigando às coisas. O que eu mais gosto é isso. Sonhei até hoje em ter alguém que mandava em mim assim. Já viu alguma criança fazer isso? Mas gente madura faz, não faz, meus irmãos? Madura em Deus, porque sabe que Deus é Deus e está no controle de todas as coisas, amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Jó, capítulo 42. Os irmãos me dão mais 10 minutinhos para nós encerrarmos, amém? Jó 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso aqui é ser maduro demais. Depois de passar tudo o que Jó passou, e você conhece bem a história de Jó, perde a família, perde os bens, os amigos fazendo pressão, é acometido por enfermidade. E lá no verso 42, Jó diz para ele: Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Versículo 3 ele diz: quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. A maturidade de Jó aqui: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso aqui é o seguinte, meu irmão. Pastora Zemar me conta uma história, eu falo: que lindo, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas o dia que eu tenho uma experiência com Deus, eu posso dizer: pastora Zemar, eu conheci a Deus de ouvir falar das suas histórias, mas agora eu conheço a Deus de viver a realidade do Senhor.
Isso é maturidade. Você não pode dar um carro para uma criança dessa dirigir, mas para aquele que já se tornou maduro, você pode. Deus não vai te dar coisas enquanto você agir como criança. Enquanto você for para a prisão e começar a espernear, você não vai ter nada. Mas a hora que você entrar lá e falar: Senhor, obrigado, porque eu tenho certeza que em meio a essa tribulação, o Senhor vai me trazer a vitória. Isso é maturidade. Isso é maturidade. É dizer: Senhor, eu confio, eu creio e eu sei que o melhor está reservado para os teus filhos. Nós precisamos entender que somos moldados por Deus no meio da pressão, através das circunstâncias adversas na vida. Eu e você precisamos aprender, meus irmãos, que em meio ao fogo é que você vai saber quem você é. A cenoura, o ovo e a erva fora da água fervendo não tem diferença nenhuma. Mas quando você coloca ela na água fervendo é que você vai ver quem é. Amém? É nessa hora que eu vou descobrir quem que eu sou. Por isso que alguns dizem: pastor, eu falei aquilo porque eu estava de cabeça quente. Não, você falou aquilo porque você é assim. Você fez daquele jeito porque você é assim. Paulo e Silas louvou e adorou o Senhor na prisão porque eles eram assim. Amém? Você e eu devemos ser assim também. Louvar e agradecer a Deus em todo o tempo. Amém? Abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 4, verso 10. Versículo 10. Quantos acharam aí? Digam amém. Aleluia. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Diga amém. Abra sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 7. Texto maravilhoso que eu acho de Paulo narrando a sua vida. Alguém que viveu tanta tribulação, tanta pressão, tanta resistência. Escreve à igreja de Corinto um texto precioso como esse. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o que Paulo diz agora, irmãos, presta atenção. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas vitórias. Paulo está dizendo que vai se gloriar onde? Nas fraquezas. Olha só: para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Agora, presta atenção no que Paulo diz no verso 10. Pelo que sinto prazer. Paulo sente o que, meus irmãos? Prazer. Olha no que ele sente prazer. Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por causa de quê? Por amor de... E ele termina dizendo: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Diga comigo assim: eu quero ser fraco, porque nessa hora é que eu sou forte no Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado, fala: seja fraco diante de Deus, porque Ele é quem te fortalece. Dê uma salva de palmas e diga glória a Deus. Aleluia.
E eu quero encerrar nessa noite contando uma história para você. Pode passar para mim, por favor, irmãos? Pode deixar isto, só essa imagem. Quero ler essa história para você e nós vamos encerrar nessa noite. Deus colocou um quadro. E nesse quadro eu vi um belo dia de verão. Era um dia claro e límpido. Tudo estava lindo. Na parte superior do quadro havia uma nuvem negra e opaca. E nada se podia ver acima dela. Mas havia uma escada que se elevava do chão até a nuvem. E na base da escada havia centenas de pessoas que desejavam subir por ela. Tinham ouvido dizer que acima do negrume daquela nuvem, tudo era ainda mais belo que qualquer outro quadro que o olho humano já contemplou. Em uma visão que dava uma alegria muito grande àqueles que chegavam lá. Todas as pessoas que tentavam subir, chegavam rapidamente à base da nuvem. A multidão estava observando para ver o que acontecia. Mas pouco depois, a pessoa descia escada abaixo, desesperadamente, caindo entre a multidão, e fazendo com que muitos se espalhassem em várias direções. Contavam que logo que entravam na escuridão, perdiam o senso da direção. Portanto, naquela hora chegou a minha vez. Eu subi aquela escada, acima, em direção àquela nuvem escura. E quando entrei na escuridão, ela aumentou tanto, que senti um enorme poder, quase que me forçando a desistir e a descer. Mas algo sobrenatural me fez continuar, e eu continuei a subir, porém, degrau por degrau, até que subitamente, os meus olhos contemplaram o brilho mais intenso que eu já pudesse ter visto em toda a minha vida. Era de uma alva brilhante, gloriosa demais para ser descrita em palavras. E assim que acabei de atravessar a nuvem e fiquei por cima, vi que era possível caminhar sobre ela. Enquanto eu olhava para aquela claridade, caminhava sem dificuldade. Mas se eu olhasse para baixo, para examinar a nuvem, começava a afundar. Só fixando os meus olhos na claridade, é que conseguia me manter na superfície. E depois que ali em cima já estava, encontrei ao Senhor. E pude perguntar a Ele, o que significa isso que acabei de experimentar? E o Senhor me disse, isto significa que o dia ensolarado, abaixo da nuvem escura, é a luz que muitos crentes vivem e aceitam como sendo a vida cristã normal. Mas existe uma escada, a escada do louvor, da adoração e da gratidão, que muitos tentam subir para aprender a louvar-me em todas as situações da vida. Mas no começo se sentem animados, mas quando chegam a situações que não compreendem e que não conseguem enxergar mais o caminho, em que tudo se torna escuro, confuso e negro, não conseguem seguir à frente. E nesse momento perdem a fé e escorregam de volta ao lugar do início. E na queda, ferem outras pessoas que estavam indo junto com ele por esse caminho. O caminho da vida, da alegria e dos louvores contínuos. Mas os que conseguem romper essas dificuldades, aqueles que conseguem se sustentar em meio a situações adversas, que conseguem continuar subindo degrau após degrau, mesmo em meio à escuridão, mesmo em meio às pressões, às tribulações, chegarão a um novo mundo e verão que a vida que antes criam ser uma vida cristã nem se compara à vida que está preparada para aqueles que me louvam, me adoram e me agradecem. O que chega à luz do reino dos céus pode caminhar por cima das dificuldades, não importando o quanto elas pareçam escuras,
porque Ele vai continuar por cima, enquanto conservar o seu olhar afastado dos problemas e fixos na vitória que vem por meio de Cristo. E eu quero dizer a você hoje, meu filho, permaneça subindo essa escada, porque você vai chegar num lugar onde Cristo te sustentará e nada vai te faltar. Fique de pé onde você está. Eu quero deixar 2 últimas frases com você nessa noite. Não importa o quanto lhe pareça difícil confiar em Deus para resolver os seus problemas. Não importa o quanto pareça complicado as situações da sua vida. Continue a subir a escada do louvor e da adoração. Continue a pisar degrau após degrau. O que o Senhor quer com você nessa noite é que você não pare. Não olhe para os lados. Pastor, eu estou entrando em lugares escuros. Parece que o Senhor esqueceu de mim. Continue subindo essa escada. Você não sabe, mas tem muitos outros que estão vindo atrás de você. Tem muitos outros que estão vendo você subir e dizem: eu vou também. Eu quero subir aonde ele vai. Mas se você, ao subir essa escada e perder a sua fé, a sua confiança, você vai cair escada abaixo. E muitos outros serão levados com você. Mas se você permanecer fiel, se você permanecer firme, como diz a palavra do Senhor, como o monte de Sião que não se abala, são aqueles que confiam no Senhor. Vai subindo degrau após degrau, dizendo: Senhor, Tu és comigo, Tu és o meu braço forte, Tu és o meu Deus que me sustenta, Tu és o Deus que me dá a vitória. Cairão 1000 ao teu meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Continua subindo, continua subindo, continua subindo, porque você vai chegar a um momento de estar acima dessas dificuldades, estar acima dessas pressões, num lugar onde só aqueles que contemplam ao Senhor, que adoram ao Senhor, podem chegar. Só aqueles que perseveram, mantêm-se firmes, chegarão a esse lugar mais alto. Se você nesses dias tem buscado essa direção da parte do Senhor, se você nesses dias tem estado como que subindo uma escada em meio à escuridão, quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque hoje Deus resolveu abrir seus olhos, resolveu abrir os seus olhos para te levar a esse lugar de claridade, a esse lugar de entendimento, que não há tribulação que vá te abater, não há pressões que possa te fazer retroceder, porque nós somos daqueles que permanecemos firmes, que andamos rumo ao cumprimento da promessa. Oh Espírito Santo, se prostre diante dele hoje, seja como uma erva na água fervendo hoje. Senhor, eu quero exalar o bom perfume de Cristo. Peça isso para o Senhor hoje, querido. Peça isso para o Senhor. Senhor, me faça permanecer firme. Me ajuda a subir essa escada. Não me deixa retroceder. Não me deixa parar. Não me deixa olhar para as circunstâncias. Oh Espírito Santo, vai falando para o Senhor, querido. O que tem sido a escuridão diante de você nesses dias?
Talvez a escuridão diante de você nesses dias tenha sido o casamento. Pastor, não tem solução não. Tem solução sim. Porque o Deus que você serve, Ele é quem te sustenta. Talvez a escuridão que você está passando hoje é na área financeira. Você diz, pastor, não tem saída. O Senhor te diz hoje, continua subindo. Não para, meu filho. Não para, porque você vai chegar a um lugar de completa claridade, onde eu estou. E nós vamos acima das nuvens, acima das pressões, acima das tribulações. Se talvez esses dias a sua pressão é com seus filhos. Você diz, pastor, eu não sei mais como cuidar dos meus filhos. Eu não sei mais o que eu posso fazer. Deus é contigo. Oh Deus Santo, Sacatalamas, Espírito Santo, leve-o a continuar subindo. Tira os olhos naquilo que não é do Senhor. Em meio à escuridão eu preciso de apenas algo. Permanecer firme, não parando, mudando os meus passos, degrau após degrau. Muda os seus passos. Senhor, mas essa escada parece tão longa. Talvez lhe faltam poucos degraus. Talvez lhe faltam poucos degraus. Permaneça firme. Continue subindo. Continue subindo. O Senhor está à tua espera. Tenha um coração grato. Tenha uma atitude de louvor, de adoração. Tenha a atitude de um vencedor, que não anda em meio às circunstâncias, não anda guiado pelas situações, mas anda descansando nele.